Olá pessoal, retornando aqui na continuação das aulas de manipulação de dados de banco de dados Access, arquivos MDB através do Excel com a ajuda do VBA. O que eu vou mostrar hoje é o seguinte, assim, eu tenho a mesma planilha que foi explicada nas aulas anteriores aí, tá pessoal? Não tem nada aqui muito diferente do que a gente já viu nas aulas anteriores aí. Então eu tenho o local onde eu posso inserir os códigos, cadastrar ou não. Ele vai carregar os dados que já estão armazenados lá no BD. Eu posso selecionar eles tanto através aqui da minha list view ou depois na list box. Eu vou mostrar aqui também os mesmos comandos aqui com list box, caso você se adapte melhor ou tiver problemas aí com o uso de list view. Mas a princípio, assim, para melhorar a característica e manipulação dos registros, é interessante você ter uma caixa de visualização aqui, uma list view, uma list box, para você estar olhando os dados que estão sendo cadastrados e selecionar esses dados para excluir e tal. Então, além de você ter o salvar, editar e excluir, eu vou mostrar aqui como inserir os dados do BD, jogar esses dados aqui para dentro da list view. Então aqui foi feito no iniciar mesmo aqui, então eu tenho um objeto que se chama list view 1 e dentro do iniciar do procedimento userform.initialize aqui é a mesma questão da aula anterior lá, inabilito os botões digitais excluir porque a princípio eu vou estar cadastrando um registro novo. No canal aí você tem bastante aulas aí sobre list view e a utilização dela, então aqui eu não vou estar me atentando a esse código aqui, eu só comento aqui que esse daqui adiciona as colunas a list view e aqui vai funcionar da mesma forma que foi mostrado nos códigos anteriores ali de declarar o comando SQL, selecionar o banco de dados, a tabela clientes do banco de dados que vai ser aberto. Então eu conecto o meu banco de dados e vou executar a consulta do meu comando SQL, que aqui, do meu SQL, que é só a seleção da minha tabela. Então com essa tabela selecionada, eu vou fazer o seguinte, eu vou popular esses dados aqui dentro da minha list view aqui no caso. Então eu selecionei a minha list view, desculpa pessoal, eu selecionei aqui a minha tabela clientes. Se ele encontrar algum erro durante esse processo aqui de selecionar o banco de dados, ele vai ignorar esse erro aqui, vai passar para frente e não vai carregar os dados na list view, ok? Para não ter que ficar exibindo mensagem aqui, eu só apenas dei um resume next aqui para ele ir para frente. Então ele vai limpar os dados caso já tenha algum dado nessa list view e vai fazer o seguinte: enquanto a minha consulta, a minha tabela selecionada não chegar no end of file, não chegar no final da minha tabela. Então esse EOF aqui é a abreviação de end of file. Então ele vai fazer enquanto ele não chegar no final da minha consulta, ou seja, no final da minha tabela clientes, ele vai fazendo a leitura de todos os dados desta minha consulta aqui, desta minha tabela. Então o list eu chamo a minha variável para não ficar precisando repetir todo o list view 1.list lá. Então eu só coloco list view 1, ele vai adicionar os valores referentes à minha consulta 0. 0 por quê? 0 porque eu quero que ele capture o 0 aqui, a primeira coluna chamada de 0. Então ele vai lá e pega como texto, ele vai colocar coluna 0 aqui no caso. Depois eu vou na sequência aqui. Aqui eu coloquei itens, aqui eu vou para os subitens, que são as colunas restantes aí da minha list view. Então eu vou lá pegar na 1, 2, 3, 4 e 5, que seria a sequência, né? Então eu vou pegar a coluna 1, 2, 3, 7 e 8. Então, a 7 e 8 é cidade, CPF, sobrenome e nome. Então, eu vou adicionar esses dados aqui, enquanto ele não chegar no final da minha consulta, ele vai passando linha por linha, ok? Adicionando esses dados aqui.
das minhas colunas 1, 2 e 3, e a consulta, eu coloco a consulta Move Next. Move Next é para que ele vá para o próximo registro. Se você não colocar esse consulta Move Next aqui, ele vai entrar num loop infinito aqui, vai gerar erro na tua planilha, entendeu? Daí fica complicado. Mas é só isso daí, pessoal. Vai colocar o comando enquanto não chegar no final da tua tabela, ele vai adicionando o item e vai pulando para o próximo registro, adicionando todos os itens aí até que ele chegue no último registro e termine a inserção dos dados na tua list view. Vai desconectar e vai aqui fazer a conta de quantos registros tem na tua list view, né? Então ele coloca lá list view listitens.cont e joga lá no LBL registros para que apareça aqui, ó, o número de registros que tem na tua list view. Dessa maneira aqui, quando ele iniciar o formulário que você vai abrir, ele já vai executar todo esse procedimento aqui, dá os nomes para a tabela, coloca as colunas, abre o banco de dados, executa a consulta, insere os dados dentro do teu list view, desconecta e coloca o número de itens que tem dentro da tua tabela. Fechou. Então isso aqui é só para inserir os dados dentro da tua list view. Para que você ao clicar em um valor desta list view, ele carregue no código e preencha os dados, só foi feito um comando a mais aqui, para que seja entendido. Eu vou selecionar o ID como um número inteiro, porque os números são da coluna são números inteiros ali. O valor selecionado vai receber o listview1 selectedItem.index, ou seja, o valor selecionado vai retornar um valor referente à posição do valor que foi selecionado, e o ID vai ser igual ao que? Ao list itens valor selecionado. Esse código aqui já foi explicado anteriormente aí nas outras videoaulas aqui, mas é interessante só entender o funcionamento dele. Então o valor selecionado vai ser a posição que eu selecionei, e o ID ele vai retornar a posição o valor desse item selecionado. Seria algo como eu seleciono aqui, ele vai retornar a posição 2, 0, 1, 2, mas eu quero pegar o item selecionado, daí eu seleciono o número 3, no caso aqui. Ele vai pegar esse valor 3 e vai jogar aqui e vai executar a macro after update, que é o que eu expliquei ali na aula 1 ou 2 sobre banco de dados ali. Então depois que ele pegou o código, jogou lá para minha caixa de texto txt código, ele chama macro after update, que é que executa a consulta e carrega os dados nos campos respectivos ali da minha tabela. Então aqui é tranquilinho de entender, seleciona e busca o valor na posição selecionada, que é o código item list view click desse procedimento. Então a princípio esse código aqui seria de diferente dos demais, seria só isso, a opção que carrega mostra a quantidade de itens que eu tenho cadastrados no meu banco de dados e faz depois essa questão de, ao ser clicado, carregar os itens aqui. Na próxima aula eu explico, o arquivo é o mesmo, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um arquivo só que tem os dois forms aí, apesar de que no início aqui eu tenho um botão que ele só vai abrir o formulário com a list view, mas você acessando aqui o arquivo e abrindo o userform 2, você vai ver que eu tenho também ele aqui com a listbox, que é o que eu vou mostrar aí na sequência aí no próximo vídeo, como fazer com que ele traga esses dados também para a listbox e o list view é que eu mostrei agora. Valeu, pessoal, então até o próximo vídeo aí, até mais.